aí depois, próximo ponto lá, aí sim, Zeferino Vaz, 6,85. Usina Ester, 6,74. E na Foz do Jaguari, aquele ponto que a gente está sem as medições por causa do remanso lá, então a gente não está tendo os valores ainda. Lá então, prosseguindo, depois então, nós temos lá no Piracicaba e em Maratá, 18,22, em Santa Bárbara, 22,96, e em Piracicaba, 24,96. Aí a gente pode notar que realmente as vazões estão bem baixas. O rio Piracicaba, eu tive lá esse final de semana, as pedras estão todas amostras ali, tiveram reportagens no jornal local, de entrevistando vários moradores ali, cada um com o seu relato da situação do Piracicaba nessa estiagem. Depois aí a gente vai ter lá no Corumbataí, Rio Claro, 1,87, Batovi 3,16, na captação do SEMAI 4,22, e depois lá na confluência já com Piracicaba em Ártemis 31,11. O Rio Capivari, Reforma Agrária 0,59, e depois lá em Montemor 2,98. Depois temos lá no Jundiaí, em Campo Limpo 0,45, em Itaici 2,46, em Salto 3,33, e em no Capivari-Mirim 0,04. E lá na captação do DAI de Salto, lá no afluente, nós estamos com 0,46. A gente estamos aí num período antecedendo o início do período seco, que se inicia agora no próximo mês de junho, no dia 1º, e a gente consegue observar, apesar de ter amanhecendo chovendo hoje, mas essa chuva foi bem de pouca representatividade, e a gente vê aí que realmente a situação das vazões aí estão bem baixas, e já vamos ter que iniciar o período seco com descargas relevantes. Tanto é que hoje aí no próximo slide, pode colocar, Thiago, por gentileza, nós já estamos descarregando agora, que foi o último comunicado do dia 27, já são 12 metros cúbicos por segundo aí das descargas do sistema Cantareira. Esses são os dados de ontem, agora às 9 horas eu não fiz a atualização. Alguém tem o número atualizado de hoje? Abaixou mais alguma coisinha ou não? Alguém sabe? Com os dados de ontem, o sistema Cantareira estava com 43,8% da sua capacidade, em estado de atenção. A gente tem uma vazão natural de entrada aí de 16,12, que é nos dados de ontem. Vale ressaltar que aqui aí no meu ponto de vista da operação que foi feita pela Sabesp nesse período úmido, que desde o dia 9 de janeiro até o dia 18 de abril, eles não operaram a transposição do Paraíba do Sul. Então, essas vazões do Paraíba do Sul aqui pro Cantareira ficou zerado, e eles voltaram a operar aí no dia 19. Com isso, eles usaram, eu acho que não chega a 5% até o final de abril, da capacidade que eles têm de 162 hectômetros cúbicos aí da transposição.
e aí eles têm um valor ainda relevante para ser transposto para o sistema Cantareira. Felipe, pois não, José César. Deu uma caidinha. Agora o volume reservado é 43,87. Tá ok. E a fluência natural está com 15,85. Tá certo. Tá ok, José César. Obrigado pela atualização aí. São Paulo, aí está sendo liberado para São Paulo na ordem de 20,03 metros cúbicos por segundo. Esses dados eram os dados de ontem também. E aqui para o sistema PCJ, como eu já tinha falado, são 12 metros cúbicos por segundo. Só para a gente ter um comparativo, na mesma data do ano passado, o sistema Cantareira estava com 50,5% da sua capacidade. Mas eu não sei se isso também, no ano passado, a Sabesp operou desde janeiro a transposição do Paraíba do Sul em valores bem consideráveis e não sei se essa questão também influenciou alguma coisa no atual nível do sistema Cantareira aí. Para a gente ter uma ideia, o sistema integrado da região metropolitana de São Paulo, na mesma data de ontem, do ano passado, ele estava com 58,7 e nesse ano nós estamos com 59,7. Apesar daqui na região das bacias PCJ e no sistema Cantareira não terem ocorrido chuvas conforme a gente esperava, nos outros reservatórios da região metropolitana as chuvas foram mais efetivas e aí eles conseguiram uma boa recuperação, por isso que eles mantiveram aí praticamente o mesmo percentual de volume acumulado para enfrentamento aí do próximo período seco. Alguma contribuição, algum questionamento, Thiago, alguma coisa? Alguém queria falar alguma coisa sobre esse assunto? No chat não tivemos nenhuma manifestação. Tá ok, tá joia. Então, vamos prosseguir aí. Então, a gente estaria passando aí para a apresentação do Rafael, que vai estar representando aqui. Paulo, espera só um pouquinho, o São Lourenço aqui, eu já vejo já para você. O São Lourenço está com 95,1% da sua capacidade, o Paulo, me estudado de ontem. A Isis hoje não vai estar apresentando, quem vai estar apresentando hoje é o Rafael. Rafael, por gentileza, fique à vontade. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui, só um segundo. Todos conseguem enxergar? Então, está aparecendo aí? Sim. Sim, Rafael, perfeito. Beleza, então. Então, bom dia a todos, novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu trabalho na sala de situação PCJ e hoje eu estou representando aqui a sala de situação para mostrar para vocês o panorama aí das chuvas, das vazões, um pouco da operação do sistema Cantareira, tudo que ocorreu no mês de abril. Então, vamos começar aqui pelos dados pluviométricos. Esse gráfico aqui que nós mostramos todos os meses, né, ele tem o acumulado mensal, né, comparado com a média de algumas estações, né, que possuem série histórica acima de 10 anos. Então, o que a gente percebe aqui é que o acumulado do mês de abril de 2022 foi abaixo, né, na maioria desses postos que possuem essa média histórica, mas não chegou perto ali das mínimas, né, que maior parte dessas mínimas, que estão representadas por esses quadradinhos amarelos,
ocorreram em 2020. Então, esse é o retrato desses postos aqui que nós colocamos nesse gráfico. E aí, para corroborar um pouco dessa situação, né, a gente coloca esse mapa aqui de anomalia de precipitação, né, que mostra um pouco a chuva espacializada, né, comparada com a normal climatológica. Então, aqui na região das bacias PCJ, a gente percebe que tivemos um predomínio de anomalias negativas, né, então as chuvas ficaram abaixo da normal climatológica. Não muito abaixo, mas ficaram. Então, aqui eu coloquei os destaques, né? Dentre das 17 estações que nós temos uma média histórica confiável, 13 estações registraram acumulados abaixo da média histórica. Né? Então, ao longo do mês de abril, tivemos um predomínio de chuvas pouco distribuídas, chuvas isoladas, e no âmbito das bacias, né, como eu mencionei, a normal climatológica não foi superada. Agora, passando para esse gráfico aqui, que mostra como foi a distribuição das chuvas ao longo do mês, né, em relação à quantidade de dias em que ocorreram uma determinada classe de chuvas, né, a gente percebe aqui que no mês de abril de 2022, nós tivemos a maior parte do mês sem ocorrência de chuvas, né, então a gente vê que variou ali entre 21 e 28 dias sem registros, né, dependendo da localização, né, do posto telemétrico, mas em média, né, foram 25 dias sem chuvas, né, no mês de abril. Agora, passando aqui para o sistema Cantareira, né, a gente também mostra esses gráficos com dados de fluência, afluência e como se comportou o volume armazenado. Então, a gente percebe que no mês de abril, né, aqui na represa do Jaguari e Jacareí, as chuvas foram bem abaixo da média, né, e, consequentemente, as afluências também, então, que consequentemente causou um pequeno decréscimo ali no volume armazenado. Perdão. Então, a gente percebe que no início do mês, né, tivemos afluências acima das defluências, né, mas logo ali na segunda quinzena, a afluência ficou abaixo da defluência, né, então causando esse decréscimo no volume armazenado. Para a represa do Cachoeira, a gente percebe a mesma situação, né, então tivemos um decréscimo do volume armazenado, muito por conta do reflexo de poucas chuvas, né, aqui nessa estação da Sabesp, né, teve o registro de 10,4 milímetros de chuva, então 90% abaixo da média, e também a afluência ficou abaixo da média, com 52,41% abaixo. Em relação a Atibainha, nós temos a mesma situação, né? Acho que o único destaque aqui é por conta da transposição, né, que voltou a operar. Então, a gente percebe que ali na segunda quinzena do mês, né, o volume armazenado que estava decaindo, ele deu uma estabilizada, né, então essa inclinação de decaimento, ela diminuiu. Mas, de qualquer forma, as chuvas também foram abaixo da média e as afluências também. O Paiva Casto, mesma situação, né, chuvas abaixo da média e a afluência também abaixo da média. E aí um apanhado de todas as represas, né, do sistema equivalente, nós temos aí um decréscimo do volume armazenado, né, as defluências acima das afluências, mostrando muito o que eu expus aqui para vocês em relação às represas Jaguari e Jacareí, Cachoeira e Atibainha. Então, passando um pouco para os dados pluviométricos, né, a gente também apresenta esse comparativo da vazão média do mês atual, né, mês de abril, com a vazão média histórica, né, então, como em outros meses, né, a gente percebe que as estações aqui, Rio Atibaia em Nazaré Paulista e Rio Atibaia em Atibaia, que sofrem influências diretas ali das descargas, elas ficam acima da média, né, mas no restante a gente percebe que ficou abaixo, né, em algumas situações bem abaixo da média, muito por conta da escassez de chuvas, né.
Agora, continuando com dados de vazão, nós também apresentamos esse gráfico aqui que mostra um comparativo da vazão média do mês, né, de abril, com médias por década. E essa comparação também é feita com dados de chuva, né, de estação convencional de chuva, com dados históricos. Então a gente percebe, né, que ao longo das décadas nós tivemos um decréscimo dessas médias e que nesse mês, no mês anterior, né, de abril de 2022, as vazões foram abaixo, né, quando comparado com as médias por década e também em relação à média histórica que leva em consideração todos os dados, né, desde 1930 até 2019. Agora, passando para o posto Rio Atibaia, bairro da Ponte, nós percebemos aqui que existe a mesma situação, né, muito por conta da escassez de chuvas desse mês. As vazões ficaram abaixo das médias, né, por década e também bem abaixo da média histórica. Em relação aos dados pluviométricos, né, a gente percebe que as médias elas possuem uma grande variabilidade. Agora, passando aqui para o posto Rio Piracicaba, em Piracicaba, as vazões de abril também ficaram abaixo das médias por década e bem abaixo da média histórica, né, que pega todo o período de série disponível. Agora, passando para falar sobre as médias nos postos de controle, né, os postos que são utilizados na operação do sistema Cantareira, né, começando aqui pelo posto Rio Atibaia, em Atibaia, nós percebemos aqui que ao longo do mês de abril, as vazões elas ficaram acima da mínima, né, de 2 metros cúbicos por segundo, né. Então as vazões foram satisfatórias ao longo do mês, médias diárias. No posto Rio Atibaia, em Valinhos, aqui nós percebemos que as vazões ficaram bem próximas, né, da mínima de 10 metros cúbicos por segundo. E no posto Rio Jaguari Buenópolis, né, o destaque é que no início do mês, né, na primeira quinzena, as vazões estavam bem altas, né, mas por conta das chuvas, né, que não ocorreram, o escoamento superficial foi diminuindo, né, então, consequentemente, essas vazões médias diárias diminuíram também, e hoje nós estamos aí variando, né, entre 3, 4, estão bem baixas. Agora, passando para as médias móveis de 15 dias, né, em relação ao posto Rio Atibaia, em Atibaia, as vazões se comportaram bem ao longo do mês, né, então o atendimento foi satisfatório também. Em relação ao posto Rio Atibaia e Valinhos, as vazões foram mais baixas, né, nessa seção que é monitorada. Então, ali para o final do mês, nós tivemos vazões abaixo dos 12 metros cúbicos por segundo. E em relação ao posto Rio Jaguari em Buenópolis, é possível perceber também o decréscimo ao longo do mês, né? Então, essa média móvel foi decrescendo até o final do mês de abril. Mas ficou acima dos 2,5, que é a mínima estabelecida na resolução. Agora, nesse gráfico aqui, nós mostramos um comparativo do volume utilizado do sistema Cantareira, né, ao longo dos meses, né, em diferentes anos de operação, né. Então, no mês de abril aqui, a gente percebe que o volume utilizado foi menor quando comparado com o volume utilizado em 2021, né, foi 9% abaixo. Né. Agora, passando um pouco sobre as chuvas do sistema Cantareira, né, considerando uma série histórica de 1980 até 2022. No mês de abril, aqui na barragem de Jaguari e Jacareí, nós percebemos que as chuvas foram bem abaixo, né, das médias por década, né, e também a média que pega toda a série histórica de 80 a 2021. Isso se repetiu para as outras barragens também, né? Então, no Cachoeira, as chuvas foram escassas, ficaram abaixo das médias por década. Na barragem da Atibainha, a mesma situação, e do Paiva Castro também. Agora, sobre as afluências do sistema Cantareira, né? Os dados de vazão de afluência de 2022, essa curva tracejada aqui azul,
Então a gente percebe que essa vazão média comparada com vazões por década e também em relação à série histórica, a média da série histórica inteira, né, que pega 1930 até 2021, foram abaixo, né, ficaram abaixo, muito por conta das chuvas, né, que não ocorreram. E isso também a gente consegue perceber nesse outro gráfico de afluências, né? Então, as afluências aqui em abril de 2022, essa curva vermelha, ela ficou abaixo da curva que mostra o ano de 1953, né? Que foi um ano muito seco também, né? Tivemos afluências, né, e chuvas bem escassas. Então, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Fico à disposição, né, caso alguém tenha alguma dúvida. Também gostaria de agradecer ao Felipe pelo espaço. E também parabenizá-lo, né, pela condução até aqui. Obrigado, Rafael. Muito obrigado pela apresentação e pelas informações que você trouxe aqui aos membros. Questiono se alguém tem alguma dúvida, alguém que queria alguma explicação, alguma coisa. No chat, não. Não? Rafael, eu agradeço então, muito obrigado pela apresentação aí. Valeu. Agora, na sequência, Dr. Jorge Mercante, por gentileza, Jorge. Bom, senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Vamos lá para a nossa apresentação aí. Espero que traga um pouquinho de alegria, pelo menos, né? Vamos ver. Estão me vendo já, né? Ok? Perfeito, Jorge. Vamos lá, então. Essa aqui é uma foto de satélite de ontem, às 20 horas. Esse verde que sempre explico, é chuva, não é nuvem, não, sabe? É um método direto de detectar chuva, né? Não é direto, mas dá a ideia de onde está chovendo. Então, a gente observa aqui, ó, uma linha aqui de chuvas aqui vindo desde o interior de São Paulo, Mato Grosso, até aqui o litoral do Paraná, né? E hoje ela já deslocou, até que choveu agora de manhã aqui, né? Aparentemente está indo lá para o Rio de Janeiro. Vamos ver agora o quadro sinótico. Infelizmente, o CPTEC, desde 29 de abril, que ele não apresenta a carta sinótica, nem a previsão, tá? Então, eu vou basear aqui no IMET primeiro, ó. Isso aqui é uma carta sinótica de ontem, às 12 horas, né? Desculpe, aquilo que estou enxergando aqui. Bom, sempre ontem. Isso aqui é de 12 horas de ontem, tá? É aquela de 0 hora, dá para perceber que está errado. Então, você veja que essa linha aqui essa frente, ela evoluiu, né? Foi o que aconteceu aqui hoje. Agora, hoje, chegou, isso aqui é da Marinha. Marinha é bom fazer carga do mar. Mas a gente observa aqui, então, a frente fria passando aqui pela região, tá? Tá provocando essas chuvas aí. E observando aqui também o modelo aqui de meteograma do CPTEC, a gente observa, ó, esse aqui já é o vento virando amanhã, né? Aqui a frente entrando, ó, pré-frontal sempre tem o vento aqui no nordeste, noroeste, no caso aqui noroeste, depois o vento sudeste, aquele ventinho frio, que vai trazer o frio e bom tempo para cá. Então, resumindo, falando da chuva, que é o que interessa. E chuva hoje só praticamente, e depois, nos próximos dias, não tem previsão. Isso é um pouquinho lá, um chuvisquinho, né? Lá para o dia 10 de maio. E aqui o acumulado de ontem, no dia de hoje ainda, mas observamos que hoje teria esse acumulado até, no máximo, 10 milímetros, né? Esse aqui é o WR5, que é para aí 5 dias. Depois o 7, a gente observa, então, aqui esse acumulado até abaixo de 10, e a probabilidade de chover mais a partir do dia 9. Aqui já tem em relação... Esse aqui é o de ontem, então não sei, né? O de hoje já não prevê chuva a partir do dia 9, não. Mas o de ontem previa ainda chuva a partir do dia 9. Tá? Mas a última previsão não diz isso. E pegando o CIMEPAR, que é o mesmo modelo, né?
previu, né, me parece que eu acho que até bem aqui, colocou as previsões de chuva para ontem ainda, né? E para hoje, desculpe. E até o dia 10, nada de chuva, tá? Eu acho que esse aqui está mais confiável. Não teremos chuva nos próximos dias, provavelmente. Aqui agora a previsão de vazões, ó. Então a gente observa que em Buenópolis vai oscilar entre 3,7 e 4,2, né, metro cúbico por segundo. Aqui é o ensemble que eles falam que é o mais provável, e depois tem as dispersões aqui, né? Então, dificilmente vai ter chuva acima de 4, 5 milímetros aí, por verdade é baixa, acima de 5, tá? O mais provável que fique em torno aí de entre 3,5 e 4 metros cúbicos por segundo. Em Atibaia, mesma coisa, vai oscilar entre 8 e 9 no máximo, né? E está bem estável também a vazão. Não tem previsão de vazões maiores que 10, né? E nem menores que 4,5 por aí. E Valinhos, mesma coisa, bem estável também, porque não vai ter chuvas, né? A descarga está praticamente constante, então variar entre 12 a 12,2, 11,3 a 12,2, né? A variação esperada. A previsão hidrológica. Foi bom esse mês de abril. Agora em Buenópolis, a previsão feita com 3 dias de antecedência, ó, 22 dias, desculpe, foi abaixo de 20%. Ou seja, a diferença entre o que foi previsto e o que aconteceu realmente, a diferença foi abaixo de 20% em 22 dias. Em Atibaia, 29 dias. Praticamente o posto Atibaia esse mês de abril, a vazão prevista foi praticamente o que ocorreu. E já em Valinhos um pouco menos, porque é mais distante, né? Então é um pouco mais difícil a previsão. Ainda assim foram quase 20 dias, com 7 dias de antecedência. Hein? Olha só, conseguiram acertar em 19 dias a vazão menor que 20% a prevista em relação à realizada. Foi um bom resultado. E aqui é o mês a mês. Observe que na média, ó, 14 dias mensais, né, com 3 dias de antecedência de Jogar em Buenópolis, também aqui 24 em Atibaia, e 19 dias em média com 7 dias de antecedência em Valinhos. A tendência é essa. O Atibaia é um modelo que está mais, não é só mais acertado, é mais próximo, né, 3 dias, enquanto que Valinhos é 19. No fundo, a gente observa que o modelo de Valinhos também está bom. O de Buenópolis está melhorando, mas no passado deixou aqui a desejar, né? Bom, agora é o intervalo de predição. O ideal, ó, é que seja sempre abaixo de 35%. Então aqui, ó, jogou no Buenópolis, ó, em 22 dias ele esteve muito bom, abaixo de 35% o intervalo de predição. Atibaia também 22 e Atibaia Valinhos 24. Porque não é paradoxo, não, é que realmente é mais distante, né? Processo de antecedência, então ele mesmo acertando um pouco menos, pela estatística, né? Pela probabilidade, ele foi bem, né? Até melhor que os outros, tendo em vista a distância e os 7 dias que a gente trabalha, né? Então a previsão foi boa também para Atibaia Valinhos. E aqui a média, ó, 17, 24 e 26. Então observe que o Valinhos ainda é melhor que os outros dois quando a gente pensa em intervalo de predição, né? Considera toda a questão aí probabilística, não só o resultado final lá, né? Previsão climática, para a gente encerrar. O de março, a gente observa que a temperatura aqui no Oceano Pacífico, bem aqui no Equador, né, está abaixo da média climatológica, tá? Ou seja, significa que estamos no Laninha, né? Porque aqui, quando está abaixo da média climatológica, é Laninha, quando está acima é El Ninho. Eles falam, El Ninho 3.2, né? 2.3, é o que influencia o tempo aqui. Depois o Marco, ele vai até ilustrar a questão da região sul. Eu vou deixar para o Marco falar sobre a região sul, tá? Porque foi um pouco diferente do que realmente podia esperar. Bom, outra semana de abril para maio aqui, continua a temperatura abaixo da média aqui na linha de Equador, tá? Ou seja, continua o Laninha presente. E aqui a probabilidade, né,
elaborada lá pela Universidade de Colômbia, a gente observa que ainda é mais provável que o Laninha permaneça, embora que a partir de janeiro aumente a probabilidade de ter neutro, até um pouquinho mesmo de El Niño, mas ainda deve permanecer uma maior probabilidade da ocorrência do Laninha nos próximos meses, até praticamente o ano que vem, né? Ou seja, vai atravessar aqui o segundo semestre inteiro de 2022 e deve entrar depois no final, já quase, dezembro, janeiro, ainda com probabilidade de Laninha. Isso aqui é do meio do mês, sempre a gente explica, essa aqui no começo do mês teve aqui a mão dos climatologistas e meteorologistas, enquanto que essa aqui é apenas o computador, o modelo jogou, né, para fora. Mas ainda assim ele observa que é uma tendência de Laninha. Agora, a chuva praticamente, né, como que vai acontecer a chuva? Vamos pegar aqui um zoom aqui. Ó. Para maio, junho e julho, a previsão ainda que vai chover abaixo da média aqui. Embora que está na época de estiagem, o fato de chover menos não é tão crítico, assim, do ponto de vista de recuperação de nível, mas às vezes se chovesse mais, né, como aconteceu há alguns anos, né, viria a calhar, mas não é o caso aqui. Depois, para junho, julho e agosto, novamente continua, previsão abaixo da média aqui para a região. Julho, agosto, setembro começa, né, a melhorar um pouco, e depois, para agosto, setembro e outubro, praticamente não tem previsão, sabe? Pode ser um pouco acima, um pouco abaixo, mas não tem previsão de estar verdinho aqui. Se esse verdinho aqui, né, seria o que estaria da notícia, né? Eu estou encerrando aqui a minha apresentação. Em seguida, o CIMEPAR vai falar. Primeiro, o Zé Eduardo vai falar sobre o SPI. Ele calculou. Eu até quero agradecer aqui a Replan, viu? A Priscila deve estar presente, Priscila Miranda. Nós recebemos até o dado de abril, já no segundo dia útil, então possibilitou o CIMEPAR calcular o SPI até o mês passado, tá? Então, o Zé Eduardo vai apresentar. E depois teremos comentário do Arlan, talvez do Marco também. O Marco, que é o meteorologista, ele vai comentar que na região sul foi um pouco diferente o Laninha, o efeito dele nos últimos meses. Porque é isso, ó, não existe uma regra rígida, são tendências, né? No nosso caso aqui, até na Renan Indústria, alguém me perguntou, poxa, mas choveu em janeiro bastante? Não, janeiro choveu normal, até um pouquinho abaixo da média. Mas se a gente pegar o acumulado dos últimos 12 meses, os últimos 6 meses, foi muito abaixo da média. Ou seja, aquelas previsões que nós trouxemos, apresentamos aqui desde o ano passado, se confirmaram plenamente quando a gente faz uma média móvel de 6 meses ou 12 meses. Então, não é um mês que choveu a mais ou a menos que tem que se basear, mas tem que ter o acumulado, né? A gente pode ter, às vezes, pequenas anomalias, não, mas variações, não sei anomalia, variações um mês ou outro, tá? Faltou aqui o do CPTEC, né? CPTEC mede FUNSEMI. É a mesma coisa, né? Abaixo da média aqui na região sul para mais